E nós vamos dar continuidade ao que nós vínhamos conversando na última aula. Nós falávamos aí sobre alguns sujeitos processuais. Nós já falamos aí sobre os sujeitos processuais da etapa pré-processual, né? Então falamos do delegado de polícia e falamos também do juiz das garantias, que está suspenso por ocasião de liminar aí do STF contra do ministro Luiz Fux, né? Já conversamos sobre ele e aí adentramos na etapa processual propriamente dita e trabalhamos a figura do juiz criminal, que com a 13.964, se for aprovado aí o juiz de garantia, se for considerado constitucional, vai se chamar juiz da instrução e julgamento, tá? Então, passado isso, nós vamos estudar hoje aí, olha só, o Ministério Público. Então, o Ministério Público, que é o órgão responsável aí pela promoção da ação penal. A gente chama o Ministério Público de dominus litis, ou dono da ação. Na verdade, o Ministério Público age em nome da sociedade, promovendo a ação penal. Então, sempre que há materialidade e indícios de autoria, e não for caso, hoje, do acordo de não persecução penal, que foi criado também pela Lei 13.964, o Ministério Público, obrigatoriamente, ele tem que promover a ação penal. Lembram lá atrás, a gente falou que um dos princípios da ação penal é o princípio da obrigatoriedade, em face do qual o Ministério Público se obriga, caso estejam colacionados indícios de materialidade e autoria, a promover a ação penal. Ele atua em um duplo aspecto no processo. Ele atua como acusador e como custos legis. Custos legis é o fiscal da ação penal. Então ele tem essa dupla atuação no processo penal, tá? O Ministério Público, ele começa a sua atuação lá na fase pré-processual. Então, com relação às forças policiais e mais propriamente à investigação policial, o Ministério Público age como fiscal externo, verificando a regularidade. Lembrar vocês, o inquérito policial ele serve para consubstanciar, então ele aponta para a ação penal, assim como a ação penal aponta para a sentença. Então, o objetivo deles são esses. Claro que colaciona-se junto, né, o objetivo aí que nós temos do inquérito e da ação penal em construir um conjunto probatório robusto o suficiente para que se dê a decisão judicial mais correta ao caso. Que eu já falei para vocês, nem sempre vai ser a decisão condenatória. A decisão mais justa é aquela que mais se adequa à verdade dos fatos buscados, tá? Então, olha só, como que é composto o Ministério Público aqui. O Ministério Público, tá? Que é um órgão que se vincula ao Executivo, mas com absoluta independência desse. Então, a independência nós vamos ver como que ela funciona, e funciona em diversos aspectos, e com o mesmo sentido, eu não vou fazer aqueles prolegômenos que eu fiz com relação ao Judiciário, porque o Ministério Público também tem todas essas garantias como órgão e individualmente como promotores, para que consiga exercer a sua função da melhor forma possível dentro do Estado Democrático de Direito. Então a primeira delas é deter uma absoluta independência do Executivo, não obstante esteja ele vinculada, tá? Então olha só, Ministério Público como órgão constitucional, previsto lá no 129 e diante, ele é dividido entre os estaduais e o da União. Então nós temos o Ministério Público da União, Ministério Público Estadual. No estadual nós temos o Procurador-Geral de Justiça, que é o órgão de cúpula. Aqui no estado é a Maria Cotinha, a doutora Maria Cotinha, que é hoje a Procuradora-Geral, né? E procuradores e promotores de justiça. Então procuradores, o órgão máximo, final de carreira, e promotores, o órgão de ingresso, tá? E de atuação durante quase toda a vida. Então, nós temos os procuradores que formam um colégio de procuradores, que é o órgão colegiado do Ministério Público Estadual. No âmbito federal, nós temos o Procurador-Geral da República, que é o Aras, nomeado recentemente pelo presidente Bolsonaro, tá? E o Ministério Público Federal é dividido em vários ministérios públicos. O Ministério Público Federal, propriamente dito, que é o que lida com o nosso tema e nossa matéria aqui, o Ministério Público do Trabalho, que, vejam só, também promove ações penais próprias, tá? Ministério Público Militar, que promove a ação penal militar,
e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Vejam, por isso que eu não coloquei Ministério Público Estadual e do Distrito Federal, porque o do Distrito Federal está ligado ao Ministério Público da União. Pois bem, quais são as prerrogativas que tem o Ministério Público? Exatamente aquelas três que nós falamos com relação aos magistrados. Olha só, vitaliciedade. Como está aí no material, a vitaliciedade, ela se dá após o decurso de 2 anos no cargo. Então, cuidado, não confundam com a estabilidade do servidor público, que é após decorrido 3 anos de exercício no cargo. Então, a vitaliciedade, aqui como prerrogativa do Ministério Público e do Judiciário, ela acontece após o decurso de 2 anos do exercício do cargo. E aí, após esse período, o promotor, assim como o juiz, só pode ser demitido se for ingressada uma ação especial unicamente voltada para a sua demissão e após o trânsito em julgado dessa decisão. Inamovibilidade é a possibilidade de remover só quando há interesse também, ou por interesse público, por decisão, veja só, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público ou do órgão colegiado interno, colegiado dos procuradores, assegurado sempre, vejam bem, a ampla defesa para quem não pretende ser removido. E a irredutibilidade de salários, que é autoexplicativa, não carece de maiores explicações. Então vejam, todo conjunto é similar ao conjunto que nós temos aí do judiciário. Vamos lá, as vedações. Quais que são as vedações para os membros do Ministério Público? Então, olha, receber honorário, custas processuais, o que é bem óbvio, não é? Exercer a advocacia, não pode, claro, depois de aposentado, tá? Ou depois de largar o cargo, né? Pedir exoneração ou ser demitido. Lembrando, só com trânsito em julgado de sentença condenatória, aí pode sim ter o exercício da advocacia. Participar de sociedade comercial como sócio administrador, exercer qualquer outra função pública, salvo de magistério. Então a mesma coisa, pode dar aula e pode exercer o Ministério Público, desde que haja compatibilidade de horário. E quando eu falo isso aqui, é com relação ao exercício do magistério em faculdades públicas, por exemplo. Claro, não precisa ser só faculdade, se ele quiser dar aula secundarista ou primeiro grau também, não há impedimento algum. Exercer atividade político-partidária de forma alguma. E olha, cabe aqui uma ressalva. O cargo político, ministros, secretários, considera-se nessa vedação aqui. Então não pode o membro do Ministério Público ser convocado, por exemplo, pelo governador para que exerça um cargo de secretário. Se assim o fizer, ele vai ter que optar entre o cargo político ou o exercício da promotoria. E, ao final, após ou demitido, ou exonerado, ou aposentado, tá, temos aí a quarentena, que é a necessidade que o promotor fique 3 anos sem poder atuar no juízo onde ele exercia o exercício público aí do ministerial. Quais que são os princípios relativos agora ao órgão Ministério Público, seja ele federal, seja ele estadual? Nós temos aí o princípio da unidade. Não há distinção de promotorias. Há um órgão chamado Ministério Público. Então não se tem pequenos órgãos dentro de um macro-órgão. Há só uma divisão organizacional, mas todos exercem a mesma função ministerial pública. Indivisibilidade é decorrente dela. Cada promotor que se manifesta, ele é o próprio Ministério Público manifestando-se sobre um determinado tema. Então vejam, independentemente de qual promotor se manifestou, ele manifesta o próprio órgão e o que o órgão quer falar, tá? Independência funcional é a mais óbvia, né, dos princípios aqui. O exercício das funções, ele não se subordina a nenhuma outra decisão, ele é independente, e ainda bem, né, porque ele é fiscal também do Estado. No âmbito penal, isso é relevantíssimo, porque ele não pode sofrer contingências. Imagina, Lava Jato e a tentativa aí de coibir todo o fenômeno da corrupção no Brasil se tivéssemos contingências políticas ou influências. Quer dizer, existem tentativas, mas existe autonomia para que
fuja-se dessas tentativas. Autonomia funcional e administrativa diz respeito no caso da autonomia funcional, a capacidade de se organizar normativamente, então portarias, resoluções, formas de funcionamento. A administrativa é questões ligadas à estrutura interna, então licenças, promoções, criação de promotorias, fechamentos de promotorias, subdivisões, então quero 3 promotorias criminais, uma de narcóticos, como tem aqui em Palmas, por exemplo. Então isso é uma decisão que depende dessa autonomia administrativa do órgão. E a autonomia financeira, ele elabora a própria proposta orçamentária, tá? E decide como usar esse orçamento, claro, nos limites impostos pela lei. Impedimentos e suspeições, olha só, nós falamos aqui acerca dos juízes e os seus impedimentos e suspeições, nós falamos lá no 252 e no 254, e para evitar tautologia, para evitarmos repetição infundada, eu não vou falar novamente. E por que eu estou invocando aqui e relembrando a vocês dos impedimentos e suspeições? Exatamente porque, gente, os impedimentos e suspeições que são aplicados aos magistrados também são aplicados aí aos promotores. Então há uma similaridade não só de prerrogativas e garantias, mas também dos impedimentos e suspeições. E isso fica muito claro aí no artigo 258 do CPP, que faz remissão aos artigos dos impedimentos e das suspeições. Olha só, o que fala o 254 na parte que nos interessa aqui? Que os impedimentos e suspeições se estendem no que for aplicável aos promotores. Está aí na parte final do artigo 258, beleza? Agora chegamos à grande estrela do nosso processo, é em face de quem tudo pode acontecer dentro do processo. Então a gente fala aí de gravames, qualquer gravame que pode acontecer, a sucumbência, né? Ela só acontece no processo penal ao acusado. Nada pode acontecer a quem acusa, o advogado, ou extrapolar as partes que estão ali na demanda penal, ok? Então ele é o grande protagonista. E tem algumas regras para quem figura no polo passivo da demanda penal. Regras negativas que impedem, por exemplo, que falecidos figurem no polo passivo, ainda que seja para comprovar que determinada pessoa que veio a falecer cometeu um crime no passado, tá? Por que isso? Porque a morte é causa instintiva de punibilidade no direito penal, tá? Segue o brocado, mor solvit omnia, a morte resolve tudo, inclusive as questões processuais penais. Então, vejam só, falecidos não podem figurar. Então, se há um falecido, a demanda é extinta, ou se propõe uma demanda, ela é rejeitada. Menores de 18 anos têm um processo penal para menores próprio, que é conhecido como Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente tem uma parte processual e não é processual penal. A gente poderia falar processual infracional, porque diz respeito ao processamento de atos infracionais cometidos por adolescente. Então tem uma ritualística, tem um processo próprio, tem procedimentos próprios e sanções próprias daquele ramo específico. Pessoas com imunidades diplomáticas ou com imunidades diversas. Pessoas com imunidade absolutas, elas não podem sequer ter uma demanda iniciada em face delas. Então, o caso de diplomatas por conta, ou chefes de Estado, ou outros chefes de órgãos estrangeiros por conta de tratados internacionais, como a Convenção de Viena, que prevê essas imunidades aí para que haja uma boa relação. Como eu já falei para vocês, lá em processo 1, né, a questão das imunidades diplomáticas dizem respeito ao trato entre países. Quando se lida com um chefe de Estado, com um diplomata, não lida com uma pessoa, lida-se com o país que ela está representando. Imunidades diversas da mesma forma. Nós temos aí o caso dos parlamentares, que são absolutamente imunes aos seus votos, palavras, né, e manifestações, desde que relacionadas ao cargo. Então, um deputado que venha na tribuna a ofender alguém, ele não vai cometer injúria ou difamação ou ainda calúnia por conta dessa imunidade. Ele não pode ser sequer processado para que depois o juiz o absolva. Ele sequer pode figurar como acusado, como réu na demanda, tá?
O acusado, para que se tenha uma demanda penal, ele precisa ser individualizado dentre todos os demais. O direito penal, ele segue um princípio, o processo penal também, que é o princípio da individualização da pena. Como decorrência da individualização da pena, nós temos o princípio da individualização do processo penal. Então, as demandas têm que ser individualizadas, tem que ser imputada uma pessoa que se diferencie de outras, tá? Qual foi a conduta que praticou e qual foi o resultado consequente daquela conduta, tá? Então, dentro daquela linha dos elementos do tipo, ok? Então, é necessário. A identificação, gente, não precisa ser só o documento formal. Ela pode ser uma forma que identifique aquela pessoa dentre várias outras. Porque existem pessoas que não têm documentos ou que perderam os documentos. Algumas até deliberadamente escondem digitais, queimam documentos para não serem identificadas. Se ela puder ser identificada dentre as demais, ela vai ser processada e vai ser condenada, tá? Suprir-se-á posteriormente a falta de identificação formal dessa pessoa. Direitos do acusado. Eu não vou repetir também os direitos do acusado, porque em suma é todo o rol de direitos e garantias fundamentais que nós temos no artigo 5º da Constituição. Além do direito fundamental, que é a base do nosso Estado, da dignidade humana, tá? Então, para evitar tautologia, eu remeto vocês à nossa apostila, que vocês já têm ela, que vai ter uma lista gigantesca de direitos. E aí vem a eventual pergunta: professor, não são direitos demais para um acusado? E aí eu vou responder. Para que existe essa quantidade de direitos, pessoal? Olha só, imagina você ou qualquer outra pessoa, por mais poderosa e por mais recurso financeiro que ela eventualmente tenha, ela não consegue se equiparar no processo ao Estado em seus diversos desdobramentos. Então o Estado, através do seu desdobramento de Estado investigador, já fez toda a parte inicial da persecução levantando provas. O Estado acusador agora, com toda a estrutura do órgão do Ministério Público, faz uma acusação e usa os recursos estatais para promover essa acusação. E o acusado, por mais que ele tenha capacidade, ele não consegue se opor de igual para igual com toda essa estrutura estatal. Para isso, senhores e senhoras, foi criado um rol de direitos e garantias para tentar equiparar dentro do processo o acusado do acusador e tentar equanimizar os que são desiguais. Então é por isso que nós temos o direito à ampla defesa e não à ampla acusação, porque a defesa tem muito menos recurso do que a acusação para provar o que quer, e assim diversos outros. Então nós temos um rol gigantesco. Então, presunção da inocência, ampla defesa e contraditório, juiz natural, dignidade da pessoa humana e diversos outros desdobramentos aí dentro desse rol que está no material de vocês. Então peço que leiam a quantidade e busquem entender o porquê dessa tentativa de nivelamento. Dentro do processo nós temos essa figura essencial, o defensor. O defensor, gente, ele é facultativo em regra na investigação e obrigatório na ação penal e no processo. Então vejam só, isso é a regra geral e existem exceções. A Lei 13.964, a Lei Anticrime, ela trouxe uma exceção que obriga, em alguns casos, a presença do advogado já no inquérito policial. Está lá no artigo 14A do CPP. Qual é o caso? É o caso de agentes das forças de segurança, lá do rol do artigo 144, que cometam crime contra a vida no exercício de suas funções. Para essas pessoas, há uma garantia de que o inquérito, ao começar até o final do processo no trânsito em julgado, elas terão um advogado promovendo a sua defesa. Só esse caso. Via de regra, para o restante, há uma possibilidade de ter um advogado na parte da investigação e uma obrigatoriedade no âmbito do processo, ok? E olha só, o artigo 133 da Constituição, ele traz o papel do advogado. E isso, claro, se aplica também ao processo penal. O advogado é indispensável à administração da justiça e indispensável também na promoção de princípios fundamentais ao processo penal.
Dentre eles, a ampla defesa. Olha só, vamos lembrar, a ampla defesa ela se divide em autodefesa e defesa técnica. A defesa técnica só se faz na presença de um advogado. Então só há a ampla defesa com a presença indispensável de um advogado. E aqui eu deixo para vocês um posicionamento de que o advogado ele pode ser privado ou público. Para ir para os suficientes, que a gente sabe, num Brasil desigual como o nosso, existe a defensoria pública aí para promover a defesa dos necessitados, viu? Olha o que o Código de Processo Penal fala, artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem a presença de um advogado. Então, guardem isso. Qualquer ato processual feito sem a presença de um advogado é nulo e deverá ser refeito. Ok? Então, advogado é essencial e indispensável à administração da justiça e muitos dos direitos fundamentais só se materializam com a presença do advogado no processo. Aliás, o próprio processo, que é um sistema dialético, ele não existe tendo só uma parte. E eu falo a dialética qualificada, a dialética jurídica, em que alguém acusa juridicamente qualificado, como o Ministério Público, e alguém tem que fazer a defesa juridicamente qualificada, que é a defesa técnica. Agora vem alguns questionamentos. O defensor que foi nomeado para um réu, ele pode recusar ou abandonar o réu. Então vejam só. A recusa do réu pode ser feita de forma excepcional e extrema. Tá? Então o defensor pode recusar o réu de forma extremamente relevante e fundamentada. Ok? Agora, abandono do réu, há uma disciplina própria no 265 do CPP. E vamos tentar conjugá-la com o Estatuto da Ordem. Tá certo? O CPP fala que, para ser abandonado, tá? O advogado, para deixar a causa, abandonando o réu, ele precisa comunicar previamente o juiz. Mas o CPP não fala quando, como, qual que é o prazo. Aí o Estatuto da Ordem ele fala, olha, ele tem que comunicar e permanecer até 10 dias, até o prazo de 10 dias no processo, até que ele seja substituído por outro procurador ou um defensor, tá? Então ele pode, mas ele tem que permanecer por no mínimo 10 dias. Se for injustificado, professor, ou se ele se recusar sem motivo, aí o juiz vai encaminhar para a ordem e a ordem vai tomar as providências junto ao Conselho de Ética, se for defensor público, e junto à Corregedoria da Defensoria Pública. Claro, se for motivo extremamente relevante, não há problema nenhum, há inclusive um direito para essa recusa ou para o abandono. Impedimentos do advogado existem também, e o impedimento diz relação ao seu papel com o juiz ou com outros sujeitos processuais. Mas como se processa? Se o advogado já estava na causa e inicia-se o processo com esse advogado, o juiz que vai ser afastado, né? Porque o juiz não pode atuar quando o advogado for parente até 3º grau, lembram disso, né? Então, se o advogado já está na causa, o juiz deve se afastar. Se o juiz está na causa e o advogado quer adentrar, ele fica impedido por conta da atuação prévia do juiz. Então, o que vai determinar se o advogado pode ou não atuar é se previamente os demais sujeitos processuais têm algum vínculo de impedimento ou de suspeição com relação a ele, trazendo impedimentos, ele se habilita. E agora, para finalizarmos, pessoal, vamos ao assistente de acusação. O assistente de acusação é uma parte adesiva, acessória, que não é essencial, mas é uma figura anômala e é relevante para a gente estudar. E, eventualmente, eu vejo questões sobre assistente de acusação caindo em provas. O assistente de acusação é quem representa a vítima no processo, ou a vítima ou seus sucessores processuais, aqueles lá do artigo 31 do CPP, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então essa pessoa, o assistente de acusação, é um advogado que patrocina a assistência da acusação em nome da vítima, ou em nome de parentes da vítima, né? Parentes próximos da vítima. E qual que é o papel dele? O papel é intervir no processo
resguardando, por um lado, os direitos da vítima e, por outro, auxiliando a atuação do Ministério Público como órgão acusador. Quem pode atuar, eu já falei, são aqueles do artigo 31, tá? O CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do ofendido, tá? E ele atua como advogado de acusação. Então, ação civil ex delicto, ele que faz, ele que verifica esses direitos, ele auxilia trazendo mais provas ao processo, faz perguntas, auxilia, né, nos debates orais finais. Se o Ministério Público não recorre, ele também pode recorrer, como a lista que nós vamos ver, tá? Quando que ele pode se habilitar? Bom, o pedido de habilitação ele é após a denúncia e antes do trânsito em julgado. Então, no momento que inicia-se o processo, propriamente dito, até o trânsito em julgado. O que ele não pode é se habilitar no âmbito do inquérito ainda. Por quê? Porque ele é assistente de acusação. Precisa que se tenha uma acusação formal, no caso, a denúncia, tá? Se for indeferida, o processo é o seguinte: pede-se a habilitação após formulada a denúncia, o juiz dá vistas para o MP e depois decide. O que tem que se verificar é o seguinte: se ele patrocina interesse de parte legítima e se ele está nesse prazo. Verificado é um direito líquido e certo da vítima ter um assistente de acusação atuando no processo. Tanto é que a sua negativa, o indeferimento por seu ingresso no processo, impõe a possibilidade de ingressar com mandado de segurança, que é uma ação constitucional utilizada para resguardar direitos líquidos e certo. Tá? Como esse, um direito líquido e certo do acusado de ter alguém patrocinando a acusação. Tá? Olha só, os poderes do assistente de acusação para a gente finalizar nossos sujeitos processuais. Antes que eu vou dar só uma palhinha no final. Tá? Propor meios de provas. Então ele pode ampliar o rol de provas entendidos pelo Ministério Público, propondo outras diferentes daquelas, tá? Mas quem decide é o quem? É o juiz ouvido MP, tá? Sobre testemunhas. O rol de testemunhas ele é indicado no momento de propositura da denúncia. Como o assistente de acusação entra depois da denúncia, há uma divergência sobre a possibilidade do assistente de acusação propor denúncia. A primeira corrente, então, que eu particularmente sigo, ela diz ser impossível, pois o momento de apor as testemunhas é no momento da denúncia. A segunda corrente diz ser possível, se não tivesse alcançado o número máximo de testemunhas. Eu não sou a favor dessa corrente, tá? Sou mais a favor da primeira. Requerer perguntas às testemunhas. Esse sim é a possibilidade. Então, supletivamente, ele pode fazer perguntas também às testemunhas, tá? Tanto as de acusação quanto as de defesa. Porque olha só, gente, nós vamos estudar isso lá no final do semestre. Não existe testemunha de acusação ou de defesa, existe testemunha do processo. Existe testemunha que foi arrolada pela acusação e que foi arrolada pela defesa. Uma vez ingressadas no processo, são provas pertencentes ao processo como um todo, não da acusação ou da defesa. Então, o assistente de acusação ele pode fazer pergunta para todas as testemunhas que estiverem aí no processo. Alegações finais. Após o Ministério Público falar, é concedido um prazo para que o assistente também ofereça as suas alegações. Debates orais, tribunal do júri, após o MP também, ele pode fazer o uso da palavra. Requerer decretação de prisão preventiva, pode também. Então o Ministério Público não entende ser caso de prisão. A vítima entende ser, está se sentindo ameaçada, ela pode pedir que o assistente promova aí uma petição ao juízo pedindo a prisão preventiva, tá? Apelar da sentença supletivamente, viu? Então ele pode apelar caso o Ministério Público não faça apelação. Se o Ministério Público fizer apelação, o que o assistente pode é colocar mais argumentos. Então ele pode levar argumentos outros a essa apelação que foi feita pelo Ministério Público. Apelada em pronúncia, da mesma forma, em pronúncia, a finalização da primeira fase do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem a primeira parte, que quem julga é o juiz, tá? E o juiz decide se a pessoa vai ou não ser julgada pelo júri popular. Quando o juiz decide que a pessoa não vai ser julgada
pelo júri popular, a decisão é de impronúncia. Cabe recurso para acusação, para quem está acusando, tá? Se o Ministério Público não recorrer, pode, nesse caso aí, o assistente de acusação fazer o recurso. E recurso em sentido estrito só da extinção da punibilidade. Recurso em sentido estrito, ou como a gente chama, rese, é um recurso utilizado para decisões interlocutórias no curso do processo de primeiro grau. O assistente de acusação ele pode recorrer só da extinção de punibilidade também, de forma supletiva. Pessoal, esse aí foi nosso estudo sobre os sujeitos processuais, tá? Todo o material que eu coloquei aqui, eu coloquei mais como referência para mim mesmo, porque vocês têm isso muito mais explicado, muito mais densificado no material de classe, que eu tenho certeza que vocês estão usando e fazendo anotações aí, acompanhando essa nossa pequena aula, tá? Então, com isso a gente finaliza os sujeitos processuais. Eu quero falar para vocês que nós temos outros sujeitos processuais e não são sujeitos essenciais. Não no sentido que sejam mais ou menos importantes. Mas olha só, nós temos escrivães, oficiais de justiça, agentes de polícia, nós temos peritos criminais. Por que nós não estudamos esses no decurso dessa aula? Porque eles exercem poderes decorrentes desses que a gente estudou aqui. Então o perito criminal, ele atua buscando provas, por exemplo, tá, para consubstanciar o que é o objetivo do delegado de polícia, ou o perito criminal na fase judicial para consubstanciar uma decisão do juiz. Então são decorrências do poder. No material eu coloquei para vocês que vocês possam também adquirir esse conhecimento, ok? Então olha só, acompanhe aí o que vai ser postado no portal do aluno. Vocês têm um prazo para responder as questões. Respondam lá o pequeno trabalho, questões não, o pequeno trabalho, tá? Dentro do prazo, porque isso vai contar como frequência e vai contar como nota de trabalho. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aí no WhatsApp durante o período de aula agora para responder esse questionamento. Valeu, gente? Boa noite, se previnam, lavem bem as mãos e não vão em locais de grande aglomeração, ok? Um abraço!